Uma coisa que eu tava pensando, gente, aqui era o seguinte: que a gente se perde pra poder se encontrar. Em que sentido? Eu sei que é um meio lá vem com a filosofia, mas é uma coisa que me colocou muito pra pensar. É sobre quando a gente para e pensa no seguinte: qual caminho agora eu sigo? Sabe? Porque uma coisa que eu quero, uma coisa que eu passei a compreender, a tentar compreender, foi que a gente muda, né? E por mais que isso seja algo óbvio, a gente precisa pensar em determinados momentos da nossa vida, inclusive nesses momentos que a gente se encontra mais perdido. E aí entra num caso de, principalmente, de quem nasceu e não teve muita estrutura. Eu não falo nem só em estrutura material, financeira, essas coisas, mas uma estrutura de vida mesmo, né? Meio que não cresceu com muitas referências de o que eu sigo nesse ponto da minha vida, para que caminho eu ando nessa área, nesse campo. E aí a gente passa a pensar sobre isso, né? Do que a gente vai fazer da nossa própria vida. E mais pra frente, depois de ter seguido aquilo que a gente já tinha pensado, a gente vai meio que entrando em dúvidas, né? Acho que algumas certezas elas caem por terra. Pode ser só uma coisa da minha cabeça isso, realmente. Na questão de ficar mastigando muitos pensamentos e refletindo sobre até aquilo que a gente pensa, que a gente imagina ser uma certeza, só que ao longo do tempo a gente vai tendo experiências novas e vai conhecendo coisas novas e a gente passa a não rejeitar, mas a ter apreço por coisas diferentes. E aí alguns objetivos da gente também vão sendo diferentes, o que é normal, mas qual que é o princípio? Qual que é a essência daquilo que você segue na vida? Sabe? Basicamente isso que eu penso. Quando eu tinha 19, entre os meus final dos meus 18, começo dos 19, até começo dos 20, eu gostava muito de ficar em casa. E aí o tempo que eu tinha, né, basicamente, eu ia pro trabalho e tudo mais. Eu ainda não tava fazendo faculdade, eu tinha trancado durante o ano. E aí o tempo que eu tinha livre, eu ficava fazendo muitos cursos. E eu ficava 3, 4, 5 horas em frente ao meu celular, estudando, vendo cursos, escrevendo também e lendo livros, né? Mas eu acho que a intensidade maior que eu tinha era basicamente de ficar vendo aulas, né, de cursos distintos. E ao decorrer do tempo em que eu fui mudando, né, enquanto ser humano, crescendo também, passando por situações que me trouxeram um pouco de desconforto, mas ao mesmo tempo, como eu já criei um mecanismo diferente em questão de aprender a partir daquela situação, né, tirar algo de bom, tirar uma vantagem daquela situação, eu fui amadurecendo algumas ideias. E alguns compromissos, algumas responsabilidades começaram a vir também junto com isso, né? Ao decorrer do nível que eu fui me expondo mais. E algumas coisas mudaram, principalmente minha rotina, né? Pelo menos do último ano para esse ano, né?
Inclusive, foi uma coisa que eu acabei de falar com meus primos, né? Aqui em casa. Que, cara, eu tô sendo muito demandado, né? Em que sentido? Não que eu queira estar querendo falar aqui que sou uma pessoa importante, né? Não é isso não. Falando assim, que eu coloquei muitos compromissos, muitas responsabilidades e que automaticamente, a partir do que eu fui me expondo, algumas pessoas perceberam algumas características em questão principalmente de responsabilidade e colocaram algumas coisas na minha mão. E hoje em dia eu tenho que me entregar isso, né, para pessoas que estão acima de mim. Eu falo em questão profissional, questão de habilidades, competências e tudo mais. E aí foi ficando tudo muito doido. Minha rotina meio que virou ao avesso, sabe? E aí porque eu falo que tem uma época que a gente vai ter certezas e que ao decorrer dos anos, ao passar do seu desenvolvimento, você vai entrando em dúvida, né? Até uma indagação existencial. A gente vai vendo que tem outras coisas, né? Não existe só o quadrado que você vive, existe muito mais além, né? E tem algumas coisas que fazem você sair meio, não é forçado, mas naturalmente desse seu quadrado para conhecer outras coisas. E é isso que, por exemplo, que me deixou assim, num estado de dúvida, da questão de perspectiva, de objetivos, que tem época que a gente tem coisas muito definidas, só que passa mais pra frente e a gente começa a ter dúvida das coisas, sabe? Mas eu não falo dúvida na questão de não acreditar que aquilo é possível. Falo dúvida na questão de é realmente isso que eu busco? Será se isso vai me trazer uma satisfação, né? Eu acho bem doido. E aí, às vezes a gente não tem nem muito tempo para poder estar refletindo sobre essas coisas devido à correria, às demandas que a gente tem que entregar diariamente. E pelo menos agora que eu tô de férias da faculdade, eu tenho mais tempo para isso, para pensar. Mas eu já me incomodei bastante com essa questão de meio que ir pro trabalho e ir pra faculdade e chegar em casa e dormir. Porque o cansaço me tomava conta, né, do meu corpo. E eu não tinha muito tempo para refletir. E aí eu acho que uma coisa que pode ajudar, né, que pode me ajudar, ou caso você também esteja numa situação parecida, questão de dúvidas e questionamentos, que as pessoas falam que é crise existencial, mas eu acho que é mais questionamento, né, sobre sua própria vida. Acho que entra a questão de se conhecer mais, de saber realmente aquilo que você gosta, o que você considera como, coisas de valor para você ir atrás, qual tipo de companhia que você prefere estar por perto, qual tipo de companhia que você prefere se afastar. E aí a gente vai juntando quebra-cabeças para poder formar a imagem final, que é basicamente o que a gente construiu ao longo da vida. Por exemplo, até onde uma outra pessoa pode chegar, né? No seu, na sua intimidade, eu falo, né? Tanto em questão de trabalho, questão de relacionamento amoroso, questão de amizade, questão de família, né? Parentes. Quais limites que você impõe aos outros? Isso a gente consegue fazer com facilidade a partir do momento que a gente sabe até onde a gente pode ir, né? Qual que é a nossa potência nessa vida? Então fica a reflexão, né? Sobre quem somos nós, principalmente. E como estamos caminhando.
E aí por isso que eu falei no começo, da questão de você se perder para poder se encontrar. Porque quando você não se conhece, não sabe do que gosta, não sabe qual o limite impor a outra pessoa, até onde ir em determinado projeto, empreendimento, é quando você tenta. Quando você aponta para um lugar, você imagina se identificar com aquilo, fala no sentido de acha que vai gostar de conhecer aquele lugar, ou trabalhar naquela empresa, ou conhecer aquela pessoa, ou se comportar de determinada forma. E você, nesse meio caminho, tem coisas que você não vai gostar. Você imagina gostar, mas você vai imaginando, você vai vendo que você vai moldando o seu gosto, vai moldando que tipo de trabalho que você quer, que tipo de pessoa que você quer se relacionar também. E é basicamente num caminho que você começa a andar que às vezes você se perde, né? Como assim se perder? Você imagina uma coisa, né, sobre aquilo, só que entrou um sentimento de frustração em você, mas isso não é um problema. Isso quer dizer que você está tentando encontrar seu próprio caminho. Então para você poder se encontrar, você se perde um pouco, né? Você tenta pelo menos. Você não fica só na abstração. Putz, e se eu não gostar muito daquele trabalho? Se eu não gostar muito daquela pessoa que eu imagino gostar? Se eu não gostar muito daquele livro que eu tô querendo comprar? Se eu não gostar muito daquele curso? Então entra muito se. Então, para você poder se encontrar, você precisa se perder um pouco também.